Bom dia, queridos, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que Deus esteja com a sua boa mão estendida e que você possa receber tudo aquilo que o Senhor destinou para este dia. Deus tem um propósito para a sua vida, nós estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã para ouvir a palavra de Deus, para orar. Então permaneça no vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai edificar a tua vida poderosamente. Eu inicio te perguntando, você já se perguntou qual é o plano de Deus para a sua vida? Será que Deus tem um plano? Porque muitas vezes nós podemos nos sentir perdidos ou sem direção. Mas a boa notícia é que Deus tem um propósito perfeito para cada um de nós. E hoje a gente vai trabalhar um pouco esse tema e descobrir como discernir esse propósito e caminhar nele em nome do Senhor. Mas antes, eu quero te convidar a deixar a sua inscrição no canal, ativar as notificações, também deixar o seu like para que a plataforma entregue para mais pessoas. E também, se você conhece alguém que precisa discernir os planos do Senhor, encaminha para essa pessoa, abençoa ela, em nome de Jesus. Amém. E o texto que iremos meditar nesta manhã está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E a palavra do Senhor diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o Senhor tem planos perfeitos para nós. E Ele tem uma finalidade para isso. Uma finalidade. O que é essa finalidade? É o propósito para o qual Ele te criou. Então Deus já tem o plano perfeito para a tua vida, para que você alcance esse propósito. Olha que coisa maravilhosa isso. Olha que tremendo isso. Deus já tem um plano perfeito para a tua vida, para você chegar no propósito para o qual Ele te criou. Aleluia. Eu quero iniciar falando então uma história. Um personagem muito conhecido da palavra de Deus, que Deus deu um plano para ele. Deus deu um propósito e Deus tinha toda uma trajetória, todo um processo para que este homem chegasse até onde ele chegou. E o nome desse homem é José do Egito. Esse homem, ele foi um homem que recebeu os sonhos de Deus, recebeu os pensamentos, os planos de Deus. E esses planos não foi uma trajetória simples, fácil, em linha reta, não. Teve muitos vales no meio do caminho, porém ele chegou lá onde o Senhor tinha um ponto de chegada para ele, que era governar o Egito. Então, vamos meditar um pouquinho nessa história. José teve um sonho de grandeza e talvez você tenha muitos sonhos grandes. Eu quero te dizer que nosso Deus é maior que qualquer sonho, por isso fique tranquilo. Porém, José, mesmo tendo um sonho de grandeza, ele passou por muitas dificuldades antes de ver a promessa se cumprir. E aqui já está um ponto interessante. As promessas se cumprirão, mas não significa que você não passará por vales. Você terá tempos de desafios, porque toda promessa passa pela prova do tempo. José, então, ele também foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele também foi preso injustamente, mas ele nunca perdeu a confiança no plano de Deus. A história de José não tem nenhum relato de que José disse assim: não, acho que Deus se enganou, eu acho que o plano deu errado, não vai rolar. Pelo contrário, ele sempre se manteve firme no plano de Deus, mesmo estando preso. E no tempo certo, Deus então consuma o plano que ele tinha para José, que era colocá-lo como governador do Egito e, através disso, salvar muitas vidas. Então, para nós refletirmos nessa história que brevemente contei aqui, eu quero te falar que nem sempre o propósito de Deus se revela de maneira imediata. Talvez Deus coloque alguns sonhos iniciais, Deus coloque algumas convicções iniciais, mas isso não significa a plenitude do que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que quando
Josué teve aqueles sonhos que ele contou para o seu pai, para os seus irmãos, ele não tinha noção exata de como aquilo aconteceria. Então, talvez o que você esteja vivendo agora, ou o sonho que Deus te deu, não representa o que realmente Deus vai fazer através da tua vida e na tua vida. Então, o propósito de Deus nem sempre vai se revelar de maneira imediata. E eu acredito que, se não for 100% das vezes, é 99% das vezes. Sempre tem um processo que vai nos levar para a promessa. Não adianta você querer ter o cumprimento da promessa abortando processos. Tem gente que entra num processo e aí logo em seguida olha, não, mas não aconteceu, não rolou. Já vi gente falar assim, não rolou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, sempre vai ter um processo antes da promessa chegar. Já falamos de Abraão nessa semana, ou semana passada. Antes de chegar Isaac veio todo um processo. Antes da promessa de José se cumprir veio todo um processo. E José poderia ter desistido no meio do caminho, mas ele escolheu confiar que Deus estava no controle. Sabe por que muitos desistem? Porque não reconhecem o controle de Deus. E aí começam a sentir pena de si mesmos e abortam o processo. Desistem da promessa, desistem do resultado. Queridos, as promessas de Deus em nossas vidas não se cumprirão com facilidades, mas os processos são para nos aperfeiçoar. Deus coloca a promessa como um ponto de chegada e estabelece um caminho árduo para que nós possamos ser tratados. Porque eu vou te falar uma coisa aqui. Eu creio que Deus está mais interessado em nos tratar no processo do que entregar a promessa. A promessa é o alvo que ele estabelece para que a gente seja instigado a entrar no processo. Mas Deus ama processos, Deus é processual. Se nós formos ver os personagens bíblicos, a maioria dos personagens bíblicos passaram por processos que não foram fáceis até chegar onde eles chegaram. Olha a história de Davi, olha a história do próprio Messias. Foi todo um processo até a cruz, até ele então cumprir o propósito dele. Não foi fácil também. O plano de Deus sempre vai envolver algo maior do que nós mesmos. Preste atenção nisso. O plano de Deus é maior do que você. Então, ainda que você possa fazer alguns planos, o plano de Deus é maior do que você. E eu sempre digo que ele primeiro faz em nós, com o objetivo de nós estarmos prontos e preparados para fazer através de nós em outras pessoas. Então, primeiro ele quer te transformar e depois ele quer te usar para transformar outras pessoas. Esse plano é muito maior do que você. Então, mesmo em momentos difíceis, Deus sempre vai continuar trabalhando para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Você está disposto a prosseguir? Você está disposto a continuar mesmo em desafios que são verdadeiros vales e que confrontam a nossa carne, que confrontam a nossa alma? Você está disposto? Esse é a única maneira de você chegar até a promessa. Então, talvez você esteja passando por um tempo de espera, um tempo dolorido, enfrentando desafios que parece que você já não vai mais dar conta. Eu continuo te afirmando, Deus tem um plano para a tua vida. Não desista, siga em frente. Se essa palavra hoje entrou no teu coração, eu vou receber uma boa notícia ao teu respeito, que você decidiu seguir em frente. Eu creio que se essa palavra transformar a tua vida nesse sentido de você não paralisar, mas continuar, já valeu essa palavra da manhã. Então, vamos lá. Deus tem um plano para ti. Como discernir o propósito de Deus? Como discernir esse plano? A primeira ação que você deve ter é orar pedindo a direção do Senhor. Seja intencional. Ore, Senhor, qual é o teu plano? Qual é o propósito para a minha vida? Qual é o propósito para este ano?
Qual é o propósito para este mês? Qual é o propósito para esta semana? Qual é o propósito para esse dia? E aí você vai afunilando, porque talvez você diga assim, o plano para a minha vida é ser pastor. Mas a tua vida está se encaminhando para o outro lado. Ou o plano de Deus para a minha vida é ser um médico, mas você está fazendo direito, está fazendo engenharia. O plano de Deus para a minha vida é ser, sei lá, qualquer outra coisa, mas o caminho que você está trilhando não é esse. Então, seja mais objetivo com Deus. Procure entender o plano dele, não só para uma vida, mas para esse ano, para esse mês, para esse dia, para que você possa apontar a tua vida para o plano dele. E tudo isso começa orando e pedindo a ele. A segunda coisa que você precisa é ser fiel nas pequenas oportunidades que Deus te der. É claro que o diabo muitas vezes nos dá oportunidades também, que são verdadeiras portas giratórias. Não entre em todas as portas, mas discirna quais aquelas que vêm do Senhor. Peça a ele as portas, oportunidades, pequenas oportunidades, mas antes de entrar, pergunte para ele se aquela porta vem dele. E aqui muitos erram. Muitos acham que toda oportunidade que o homem tem é uma oportunidade que vem do Senhor. Não é verdade isso, meu irmão. Não é verdade. Tem muitas portas que são verdadeiras portas giratórias. Você entra, ela te deixa no mesmo lugar ou pior do que antes que entrou. Então, também, quando surgir uma oportunidade, uma porta estiver diante de ti, pergunte ao Senhor se aquela porta é dele para a tua vida. E o terceiro ponto para discernir o propósito de Deus é confiar no tempo dele. Confiar que ele está no controle. Ainda que nada diga que sim, ou tudo diga que não, você tenha a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, não desista, seja imparável, seja indesistível. Persista naquilo que Deus te revelou, naquilo que Deus falou contigo. E você vai ver que no tempo certo todas as coisas farão sentido. Os planos de Deus nunca falham. Mas se nós não decidirmos confiar plenamente nele, em algum momento a gente pode abortar processos. Então permaneça no processo e confie no controle de Deus, na soberania dele sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. E os teus planos não são os nossos planos, mas nós cremos que o Senhor tem planos de paz, que o Senhor tem planos de conquista, planos que vão fazer sentido no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens um plano para cada um de nós, inclusive para essa pessoa que está me ouvindo aqui. Às vezes podemos até não entender o caminho, mas queremos, Pai, de fato confiar na tua vontade. Abre os nossos olhos, Pai, para enxergar o propósito que o Senhor preparou para nós e nos dá, Senhor, convicção, Pai, paciência, Pai, para esperar o tempo certo. Não queremos desistir de processos, não queremos nos precipitar, porque a Tua palavra fala em Provérbios 19:2, aquele que se precipita peca. Senhor, não queremos pecar, o pecado da precipitação. Também não queremos avançar fora da Tua vontade. Não queremos ser presunçosos, presumindo que o Senhor mandou isso ou mandou aquilo. Queremos andar no ritmo da graça. Queremos andar debaixo das tuas direções. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que as nossas mentes possam ser alcançadas por ti e o Senhor esteja falando conosco diariamente os teus planos e trazendo a convicção, Pai, daquilo que é o caminho que o Senhor determinou para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos esse dia, colocamos nas tuas mãos também essa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor dê graça a ela para compreender os teus planos, em nome de Jesus, amém. Eu ainda quero te dar um desafio que você possa refletir os planos que o Senhor já colocou no teu coração, e o segredo é, peça direção a Ele. Qual é o próximo passo dentro do teu propósito? Diga assim: Senhor, eu tenho convicção da minha chamada, do meu propósito, da minha vocação. Qual é o próximo passo? Ele vai colocar esse próximo passo na tua frente, porque Ele diz que
A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, ele vai iluminar os teus pés para que você possa enxergar o caminho e dar o próximo passo em nome de Jesus. Se porventura essa palavra falou teu coração, te edificou, por favor, deixe nos comentários aquilo que Deus tem te mostrado, aquilo que o Senhor tem falado contigo em nome de Jesus. Também, se você tem um pedido de oração, não deixe de colocar nos comentários. Eu me comprometo a estar orando pela tua vida. Que Deus te abençoe. Um dia poderoso nas mãos do Senhor. Um forte abraço. Shalom.